Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre suinocultura. Ontem, na quinta-feira, dia 2 de junho, foram realizadas as principais bolsas de suínos do Brasil, dos estados que comercializam os animais no mercado independente. A gente viu um movimento de altas, ainda que pequenos, mas sim realinhamentos positivos. E agora a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, porque hoje acontece a pesquisa, então, para definir o preço no mercado independente lá, então, no Rio Grande do Sul. E quem traz as informações para a gente é o presidente da Axurs, o Valdeci Folador. Seja muito bem-vindo, Valdeci. Oi, boa tarde, obrigado pelo convite. E é um prazer participar aqui com vocês novamente no Notícias Agrícolas aqui e falar um pouquinho da suinocultura aí, como é que estão as perspectivas, o que está acontecendo no mercado nesse momento. Valdeci, como eu falei, o pessoal que nos acompanha aqui está acostumado a toda quinta-feira acompanhar esse giro de preços e na sexta também que a gente traz essas informações do mercado gaúcho, dessa pesquisa, então, que sai sempre na parte da tarde com os preços. Na semana passada, a gente teve uma queda de preços, como foi praticamente o mês de maio todo, chegando então ao valor de R$ 5,23 aí, o quilo do animal no mercado independente gaúcho. A gente já tem previsão para hoje de quanto que deva virar esse preço? Vai subir como nas outras praças? Eu acredito aí, pelo que a gente tem conversado com os produtores e pelos movimentos que têm ocorrido a nível de Brasil, aí nos preços de Minas, São Paulo, aí teve uma valorização. Então, a tendência é que o Rio Grande do Sul também venha a seguir esse movimento de alta. E conversando com os produtores no dia de ontem e hoje pela manhã, eles estavam trabalhando aí, concluindo suas negociações, fechando os seus volumes de venda para entrega na próxima semana. E a tendência é que nós deveremos ter aí, quem sabe, uns 50, 60 centavos de aumento no nosso preço médio. Aí, a semana passada, que a gente falou, fechou a 5,23, então é provável que ele chegue aí na casa dos 5,70, pouco mais, pouco menos, para também dar esse pequeno fôlego ao produtor aqui do Rio Grande do Sul e um pequeno fôlego, diminuir um pouquinho o prejuízo que ele está tendo na venda dos seus suínos nesse momento. Por falar em prejuízo, Valdeci, quando a gente coloca, então, esse preço médio de venda, vamos pontuar, então, mais ou menos esse valor que a gente espera atingir hoje, então, aí no Rio Grande do Sul, por volta de R$ 5,60, R$ 5,70 o quilo. Frente aos custos de produção, quanto é que está sendo o prejuízo do suinocultor independente nesse momento? Olha, esse preço, se nós atingirmos hoje um preço aí por volta de 5,60, 5,70, e o custo de produção médio, vamos pegar o custo de produção aí do produtor eficiente. Hoje a Embrapa aponta aí o custo de produção em torno de R$ 7,30, R$ 7,40 o quilo. Nós vamos trabalhar um produtor eficiente aí, que ele tenha, pela eficiência, pela produtividade, enfim, que ele tenha aí um custo de em torno de R$ 7,00. O produtor hoje que tem uma eficiência boa, com esse custo de em torno de R$ 7,00, aí é um preço chegando aí em torno de 5,60, 5,70, ele vai ter um prejuízo de em torno de R$ 180, R$ 185 por animal que ele mandar para o frigorífico aí com peso médio, tem girado aí em torno de 125 quilos na média geral. Então, é um prejuízo significante quando nós falamos aí mandar um animal para o abate, mandar para o frigorífico, mais R$ 180 junto, é uma conta muito pesada, e essa conta aí de em torno de 180 a 200 reais, vamos trabalhar essa janela dessa forma, desde janeiro até agora, isso tem um peso muito grande na situação de caixa do produtor, na situação econômica do produtor. Então, é difícil o produtor ter muito mais fôlego para aguentar muito mais tempo isso. Aquele produtor que conseguiu em 2019, 20, 21, esses 2 anos e meio que tivemos bons resultados na suinocultura de maneira geral, conseguiu fazer caixa, botar em dia suas contas,
conseguiu entrar nesse 2022 com estoque de milho razoavelmente bom, ele consegue ter fôlego para aguentar esse momento e mais um pouco, mas é necessário que o mercado vire, porque está acabando o fôlego do produtor. Até para te ter uma ideia, Letícia e todos que nos acompanham aqui, conversando com os produtores aí de uma maneira geral, o que eles nos dizem? Olha, hoje tu vendeu, o que tu fatura de um suíno, o valor apurado pela venda de um suíno de em torno de 125, 130 quilos, dá para pagar todas as despesas, dá para pagar farelo, medicamento, mão de obra, energia elétrica, enfim, todos esses itens de consumo de insumos que a suinocultura necessita, menos o milho. Então, o milho que o suíno está comendo hoje, o dinheiro que ele está dando não dá para pagar. Então, o 100% do milho que um suíno consome hoje é prejuízo para o produtor. E um suíno, ele come durante sua vida, aí até ele chegar pronto para o frigorífico, ele come aí em torno de 2,5 sacos, 3 sacos de milho, na média. Então, é essa a conta básica que o produtor faz. Aí vem, como eu falei anteriormente, né, vem a questão da eficiência de cada um, que pode ter um prejuízo maior ou menor. Então, só para dar uma demonstração aí para quem está nos acompanhando, como é que para mensurar o tamanho do buraco que está ficando, o buraco econômico aí da atividade, seria essa uma comparação básica, assim, para o pessoal entender perfeitamente o que está acontecendo hoje a nível de suinocultura e de suinocultor independente, que é o que realmente está tendo essa maior dificuldade no momento do mercado. E, Valdeci, você comentou a respeito do peso médio, né, do animal que está aí girando em torno de 125 quilos, né, que está indo para o abate. Então, a gente não tem animais mais leves sendo enviados para abate, mas está havendo descarte de matrizes numa tentativa de enxugar um pouco, né, essa oferta para tentar mexer com esses preços, já que pelo menos, né, se a gente colocar aí desde janeiro para cá, a gente está vindo, né, dessas quedas subsequentes de preço? Olha, a gente até tem uma estimativa aqui no Rio Grande do Sul que nós deveremos ter aí, do produtor independente principalmente, uma redução de plantela aí de umas 15 a 20 mil matrizes. Hoje o Rio Grande do Sul tem aí em torno de 365 mil matrizes no plantel suíno, e de produtores independentes são em torno de umas 60 a 65 mil. Então, a gente estima que deva se perder aí de 15 a 20 mil matrizes. Há, sim, já alguns produtores saindo do processo, reduzindo, parando, em fase de liquidação de plantel. Mas ainda o produtor está resistindo mais um pouco. A grande maioria está tentando resistir para aguardar a virada do mercado, está na expectativa que o mercado agora, início do segundo semestre, final de primeiro, início de segundo, o mercado possa ter uma virada, recuperar os preços, porque o custo de produção está todo mundo consciente que não vai baixar. O custo que nós temos hoje aí, ele vai ser de hoje até dia 1º de janeiro, assim, para dar um espaço de tempo sem alteração. Pode variar pouquinha coisa para mais, pouquinha coisa para menos, mas não vai ser o fator que vai tirar o produtor do prejuízo. O que vai tirar o produtor do prejuízo é se o mercado der uma virada aí, nós sair desse preço da casa dos 5 e pouco, chegando próximo a 6 e depois voltando para trás, é o preço do suíno sair daí lá para a casa dos R$ 7,30, R$ 7,50. Só isso vai fazer o produtor sair do prejuízo, porque o custo de produção não altera. Mas, nesse momento, não se vê o mercado com força suficiente para nós sair aí, botar R$1,50, R$1,80 em cima do que o produtor está recebendo hoje. Nesse momento, não se vê uma perspectiva assim, factível para se chegar lá na casa dos R$ 7,30 o quilo, que seria o ideal para ficar no 0 a 0, não perder nada e não ganhar nada.
Então, o produtor está esperançoso e o produtor ele é muito teimoso para desistir, ele não larga fácil a atividade, porque ele fica na expectativa de que o mercado vai virar para ele recuperar, enfim. Mas se agora o mês de junho, o mês de julho, as coisas não começarem a acontecer a nível de preço, de chegar aos preços mais próximos ao custo de produção, ou até mesmo ao custo de produção, para que o produtor pare de ter esse tamanho de prejuízo que ele está tendo, aí sim a força do descarte, a força de redução dessas 15, 20 mil matrizes da mão do produtor independente que nós estimamos que deva ser eliminadas, elas vão acontecer com maior intensidade, porque daí acaba totalmente o fôlego do produtor, o fôlego econômico, financeiro, para ele teimar ainda na atividade. Aí ele vai acabar comprometendo patrimônio, comprometendo muito a sua situação econômica dentro da propriedade. Então, já acontece alguma redução, sim, mas ainda não no volume que a gente imaginava que iria acontecer no primeiro semestre. E o peso de abate, a grande maioria tem mantido aí em torno de 120, 125 quilos. Uma, porque ele não consegue reduzir o preço de abate, porque ele teria que entregar um volume maior de suínos do que ele vem entregando normalmente. Isso ele não tem conseguido. Semana que vem, na outra, dentro de 15 dias, eu vou mandar embora 30%, 40% mais de animais para baixar o peso. Ele não tem conseguido fazer isso. Então, por isso que o peso médio ele tem se mantido praticamente inalterado, acima dos 120 quilos. E também outra, porque o produtor acaba fazendo uma conta que o animal pesado, assim, mesmo que esteja dando prejuízo, ele tem um custo fixo diluído maior no animal mais pesado. Se ele baixar o peso de venda, o peso de venda ele vai ter um prejuízo menor, mas ele tem um custo maior de produção. Então, o produtor fica muito apostando e ele é muito teimoso para se entregar, porque ele quer tentar ver e buscar, olhar se o mercado melhora para ele poder estabilizar e recuperar. Valdeci, então, só para a gente pontuar, para entender direitinho, no mercado independente hoje, aí no Rio Grande do Sul, são cerca de 60 a 65 mil matrizes e vai ser esse descarte, né, entre 15 a 20 mil matrizes no mercado independente deve ser ao longo desse ano de 2022, correto? Isso, exatamente, é ao longo do ano. Eu disse, a gente achava que no primeiro semestre ia ter um volume maior. Aconteceu, houve descarte, houve produtores saindo do processo, mas a gente não tem como quantificar. Nós vamos ter mais facilmente essa quantificação mais lá para o final do ano, que a gente vai conseguir realmente apurar mais próximo de quanto realmente se descartou de matrizes. E me diga outra coisa, Valdeci, a gente tem essa expectativa, né, de alta nesses preços, ainda que um pouco incipiente, né, para essa sexta-feira. Mas pegando o preço da sexta-feira passada, né, de R$ 5,23 o quilo vivo para o mercado independente, e a gente olha a cotação média do suíno na integração aí no Rio Grande do Sul, que foi de R$ 5,00 o quilo, essa aproximação, né, entre o preço da integração e o preço do mercado independente chegou bastante perto, né, um preço do outro. Como é que ficou essa relação aí, pensando então na integração e no mercado independente? Isso já aconteceu de chegar tão perto assim? A notícia teve no passado, em outras crises aí, 2017, 2018, acho que nós tivemos um momento de crise também, onde os preços se aproximaram muito. Nos últimos anos, aqui nas crises, essa janela realmente ela tem ficado menor entre o preço da integração e o mercado independente. Na verdade, se nós fizermos uma análise, esse preço de integração que a gente pesquisa e publica também, atualizado toda semana, é um preço divulgado pelas empresas e pelas cooperativas como base para a remuneração dos seus produtores integrados dentro do sistema, tanto nas cooperativas como nas integrações. Ele tem como base a remuneração do produtor que é integrado ou verticalizado. Porque hoje
praticamente nenhuma empresa, nenhuma cooperativa adquire suínos do produtor independente se baseando nesse preço. Então, é um preço referência, mas internamente, que nem eu falei, para a remuneração dos seus produtores dentro do sistema, onde é feita uma base de cálculo, levando em consideração a isso. Então, eu acredito que essa relação hoje do preço da integração com o independente, ela não significa muita coisa justamente por isso, que se as empresas ou as cooperativas estivessem comprando grandes volumes de produtores independentes, até teria algum significado, mas não acaba não refletindo, não tendo aquele peso na questão de cotação ou comparação de aproximação de preço, na minha avaliação. E por acaso, Letícia e todos aqui, eu estava fazendo essa análise justamente nessa semana, quando se levantou esse questionamento do preço do suíno independente, a integração muito próximo e tal. Aí eu parei para fazer essa análise que eu estou falando para vocês aqui, que ela não tem muito a ver uma coisa com a outra, aí não interfere muita coisa entre os preços. Tem produtores que têm contratos de venda de suínos para algumas grandes empresas aqui no estado, que até usam esse preço da integração como referência para estipular um índice de valor para ter sido elaborado esse contrato que ele tem de fornecimento com algumas empresas frigoríficas aqui do estado e também fora do estado. Certo, Valdeci, muito obrigada pelas informações. A gente aguarda, então, o resultado da pesquisa da suinocultura independente aí no mercado gaúcho. Você que está nos assistindo aí, fique ligado que a gente divulga esses dados no site do Notícias Agrícolas. Esses dados estão no site da Axurs, né? Entram na parte da tarde, mas a gente também coloca aqui para todo mundo ter acesso, então, a essas informações. Muito obrigada, viu, Valdeci? Bom final de semana. Eu que agradeço, até estou aqui olhando no WhatsApp, que nós temos um grupo aqui de cotações de suínos RS, onde que assim que sai a pesquisa é o primeiro lugar onde é publicado, só que ainda não entrou. Então, deve estar, poucos minutos isso deve estar acontecendo, porque o pessoal da Axurs que faz a coleta de dados e o processamento deve estar finalizando lá para fazer a publicação. Um abraço e sempre à disposição. Estivemos aqui, portanto, com o Valdeci Folador, que é presidente da Axurs, a Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, nos trazendo, então, essa perspectiva, essa visão do mercado gaúcho em relação à suinocultura. Assim como nas demais praças produtoras e que comercializam os animais no mercado independente e que vieram amargando quedas ao longo do mês de maio, ontem, na quinta-feira, a gente teve uma rodada de preços com algumas dessas principais praças produtoras e vimos, sim, uma elevação, ainda que pontual, ainda que pequena, mas sim um reajuste positivo nos preços do animal vivo nessas principais praças. E hoje, de sexta-feira, né, que sai, então, essa pesquisa do suíno independente no Rio Grande do Sul, a expectativa do Valdeci Folador é que haja, então, um reajuste em torno de 50 centavos, mais ou menos, chegando aí, então, na casa dos R$ 5,60, R$ 5,70 o quilo do animal vivo. Mas ainda assim, mesmo se houver esse reajuste para cima, o suinocultor independente continuando então com prejuízo, né, na venda do animal no mercado independente, prejuízo então em torno de R$ 180 a R$ 200 por animal comercializado, se a gente coloca então o preço de venda frente aos custos de produção. E o Folador traz ainda um detalhe importante, que o milho continua sendo o vilão nos custos de produção. De acordo com ele, esse preço de venda se custeia, então, vários itens, né, que estão dentro da cesta de custos de produção, exceto o milho. Né? Então, a gente continua aí com os preços do milho em patamares altos, apesar de um certo arrefecimento, aí, já que a gente está prestes a receber esse milho da safrinha, então, agora na metade do ano.
Para ele, segundo o Valdeci Fulador, há uma esperança de que nesse segundo semestre as cotações do suíno melhorem um pouco, mas não tem um fôlego para atingir um preço de R$ 7,00, R$ 7,30, que seria o ideal, então, para que o suinocultor voltasse a ter uma certa margem de lucro. Eu termino por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.